Boa tarde, quase já boa noite, né? E o Senhor disse para mim: liga a câmera, se ajeite, porque eu tenho um recado para dar para vidas através de você. E eu te convido a entrar nesse vídeo já com fé, de forma diferente, acreditando, porque Deus pediu para falar com você, continuar acreditando. Deus te pediu e Ele quer continuar na sua vida, Ele quer te fazer prosseguir. Nós estamos vivendo tempos difíceis, principalmente aqueles que são escolhidos, aqueles que não têm o direito de escolha porque o Pai Maior tem um chamado. E a palavra do Senhor nos diz fortemente que Ele tem levantado uma nova geração de profetas, profetas no qual iriam profetizar e ver o sobrenatural. Jovens teriam visões. E eu e você temos esse chamado. E por isso Ele te pediu. E Ele te pede, fica aí. Eu vou falar contigo através desse vídeo. Amém? Que Deus abençoe desde já a sua casa, a sua família, a sua trajetória. Eu estou aqui no final da tarde, perto da viração do dia, onde o Senhor falava com Adão no paraíso. Esse vídeo é profético e Ele vai falar com você. Por isso, desde já, deixe o seu like, comente, compartilhe. E a palavra que eu quero deixar em Marcos 5, versículo 39. E entrando, disse-lhe Jesus: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou contigo o seu pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E a palavra que o Senhor tem para você é exatamente essa: levanta-te, prossiga. Eu comecei esse vídeo declarando e falando que Deus tem levantado profetas. E muitas das vezes falta entendimento em nós da palavra profetas. Profeta é aquele que tem ligação com o céu, é aquele que enfrenta guerras espirituais, é aquele que tem um chamado do Senhor, é aquele que vai viver boas novas do Senhor, é aquele que o futuro está sendo escrito pelo Senhor. Mas em contrapartida, ser profeta é enfrentar desafios dia após dia. É a cada dia lutar consigo mesmo para que a vontade individual não seja feita, mas que sim a vontade do Pai em mim e em você seja feita. Eu sei que você tem vivido dias difíceis, dias de cansaço espiritual, dias de não ter vontade para levantar da cama. Você tem vivido uma crise existencial, uma crise não sabendo o que fazer. Você está em dia se perguntando qual é o propósito da minha vida, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, o que está acontecendo. Em certa partida também vem dentro de você uma dúvida, um inquietamento de alma, um cansaço e não tendo ânimo mais para fazer nada, simplesmente só prostrar diante de uma cama, prostrar diante desse seu sonho que não foi concluído, prostrar mediante as palavras que foram lançadas na tua vida, na tua história. Mas o Senhor, nesta tarde, Ele diz: levanta-te. Eu tenho projeto em você, eu tenho vida em você, eu tenho plano a cumprir na tua vida, filho, filha. Entende o que Deus quer? Nós temos que lembrar e examinar mais as Escrituras. Nós temos que se lembrar que ser profeta é enfrentar batalhas e, ao mesmo tempo, se lembrar que Moisés pediu a morte, que Elias estava cansado, sobrecarregado, da forma também que Eliseu esteve e também clamou: Senhor, e aí? Me tira daqui, eu não quero mais. Ei, prossiga,
Prossiga porque você está a um passo a viver vitórias, a viver conquistas, a viver o sobrenatural do Senhor. Por isso que você está vivendo essa fase nesse exato momento de querer parar, querer desistir, ao ponto de se perguntar o que o Senhor quer fazer na minha vida porque eu não estou entendendo. Mas nessa tarde, neste vídeo, ele falou e fala com você durante esses minutos que passa aí no seu celular da minha voz, que não é a minha, mas a voz do Espírito Santo, te dizendo: prossiga, prossiga, porque nada pode te parar, nada pode te paralisar. Talvez você viveu um tempo de bonança, um tempo de primeiro amor, um tempo em que clamava e ele respondia e ele fazia, mas ele continua vendo e sondando o seu coração, e não significa que você está no vale, que você está no deserto, que ele anulou o projeto em sua vida. A proposta que ele tem para você continua de pé. Prossiga. Prossiga, profeta, prossiga, mulher, prossiga, homem, prossiga, jovem. Levanta-te, levanta-te em meio a esse tempo de calúnia, levanta-te em meio a esse tempo de aflição, levanta-te em meio a esse tempo de tristeza e acredite que está a um passo de viver os dias mais felizes do projeto de Deus em ti. Você pode vencer. Você vai vencer. Você tem força. Eu vivi um tempo atrás no qual eu estava vivendo essa fase. E hoje eu estou tendo mais intimidade. Eu estou tendo, sabe, mais brilho do Senhor em mim, mais intimidade, porque eu resisti. Por isso o Senhor te diz nessa tarde: resista, prossiga, santo, santo, santo Deus. Aleluia. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus, Senhor. Toma este homem, toma esta mulher em tuas mãos. Como o Senhor falou comigo fortemente: filho, grava esse vídeo, liga essa câmera. Eu sei, Pai, que essa pessoa que está assistindo, Pai, foi porque o Senhor colocou ela para clicar nesse vídeo, para dar o play, e aqui ela está. Por isso, Pai, continua, Pai, falando, Pai, através dessa mensagem no coração dessa pessoa que parou para ouvir, que ela deve se levantar, que ela deve prosseguir, que ela deve continuar, que ela deve, Senhor Jesus, a cada dia mais acreditar, porque ela é uma profetisa, porque ele é um profeta, e ser profeta e ser profetisa nem sempre são dias de resultados, nem sempre são dias de boas novas, nem sempre são dias, Pai, de ganhos, mas também vivemos dias de incerteza, mas também vivemos dias difíceis, mas também vivemos dias do porquê, o que está acontecendo, por que eu estou existindo, porque, Senhor Jesus, que está fazendo essa fase acontecer em minha vida, porque o Senhor está permitindo. Não era assim que você se perguntava? Não é assim que você se pergunta? Mas nessa tarde, na viração do dia, pertinho das 6 da tarde, está bem pertinho, se já não é 6 horas, o Senhor, na viração desse dia, está falando com a tua serva e com o teu servo: prossiga. Porque você não é o primeiro profeta, santo Deus. Porque você não é a primeira profetisa que pede para desistir, que pede para parar. É normal. Aquele que eu uso é normal. Às vezes, querer dar um passo atrás, mas entenda, a força vem de mim, o poder vem de mim. E sou eu que conduzo. Então, por isso, prossiga, filho, prossiga, filha. Eu sou contigo nessa guerra. A sua casa servirá ao Senhor. As palavras que foram lançadas sobre ti, daquelas pessoas que duvidam, verão que o Deus que sustentou Elias, que sustentou Moisés, mesmo em meio à dúvida, mesmo em meio à incerteza, mesmo em meio a um clamor deles pedindo para que, sabe, anulasse o projeto, que não aguentava mais, que não tinha forças mais, mas o poder do céu, a intervenção do céu, o Espírito do céu, ele desce todos os dias na tua vida. Mas o Senhor diz aqui comigo que ele gosta, ele intervém, há uma intervenção do céu quando ele vê fraqueza em um profeta.
Quando o Senhor vê fraqueza em um profeta, o céu desce, o céu faz uma intervenção, e ali se inicia um novo tempo, e ali se inicia novos dias, e ali se inicia novos capítulos, e ali é respondido o tempo de aflição. Mas para isso é necessário prosseguir. É isso que Deus quis falar contigo e Ele vai continuar falando. Por isso a palavra é levanta-te, Talita cumi, levanta-te, prossiga. Ei, Moisés, você não é diferente do Moisés antigo. Moisés antigo também pediu para parar porque não aguentava mais, pediu a morte. Então, ele ouviu o seu clamor e ele tem visto esse tempo de aflição, esse tempo de tristeza. E o céu, o poder dele se aperfeiçoa. Ele ama quando há fraqueza, porque ele intervém. O céu intervém em meio ao espírito da fraqueza, entende? O céu entra em meio a um espírito do desânimo, entende? O céu entra em meio ao espírito de inquietamento de alma, entende? O céu intervém em meio a pensamentos acelerados, entende? O céu intervém em meio a uma fase de não entender o que está acontecendo, entende? O céu vê e contempla essa fase na tua vida. E hoje ele intervém, mas ele te pede uma coisa. Prossiga e levanta-te, porque breve você irá contar, irá testemunhar que assim como foi com Moisés, você prosseguiu, você clamou e pediu para parar, mas resolveu prosseguir e o céu viu a fraqueza do profeta, viu que por ele não conseguiria continuar e deu e aperfeiçoou o poder do Espírito Santo na vida dele. Na sua vida, na minha vida e na vida de todos nós não será diferente. Nós somos profetas. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você entenda essa mensagem e que ela não pare por aqui. Que o Senhor continue falando em sonhos no decorrer do dia, no decorrer do trabalho, no decorrer da caminhada ou em cima até dessa cama que talvez você esteja prostrado e não consiga levantar. Acabou. O tempo do Senhor chegou. Que o Senhor te guarde, te proteja e te ilumine e faça resplandecer sobre ti os planos e os projetos. A palavra dele falou contigo. Por isso agradeça, deixa o like, comente e que ele cresça e que nós possamos diminuir, mas que a cada dia possamos ter a certeza que ele ama aqueles que confessam: Senhor, eu não consigo sozinho vencer essa fase, mas contigo eu posso. Ele ouviu a sua oração, ele ouviu o seu clamor. Deus te abençoe.